Hoje é a minha vez de falar aqui os irmãos já ouviram o Ronest falando, também o Gil, e hoje é o meu calvário de falar para os irmãos, é também o dos irmãos de me ouvirem. Então vamos abrir em Colossenses capítulo 3, verso 16. Antes de subir aqui, eu estava lembrando da história de um pastor que foi convidado para pregar na igreja de um outro pastor amigo dele, e que pouco antes de tomar a palavra, ele perguntou para o pastor da igreja por quanto tempo ele poderia falar, quanto tempo ele teria para falar. E o pastor da igreja, muito gentil, imediatamente respondeu que ele poderia falar o tempo que quisesse, mas que quando desse 9 horas o pessoal ia embora. Mas ele poderia falar se quisesse. Mas como eu não pretendo ficar aqui falando sozinho, então serei breve, né? Até porque José só me deu um único versículo para falar. Os irmãos viram que para o Rones ele deu uma meia dúzia, para o Gil um outro tanto, mas para mim ele só deu um. Ele é muito meu amigo, ele teve boas intenções. Então serei breve, ok? O texto em questão, Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Como é um só, eu vou ler novamente. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Vamos orar. Deus nosso Pai bendito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, queremos suplicar sobre nós agora teu sopro, que o Senhor nos guie por meio da tua palavra a alguma expressão da tua verdade, e que ela encontre morada em nossos corações e, sobretudo, disposição em produzir frutos dignos para o Senhor. Que o Senhor seja também com José lá em Botucatu, que o Senhor dê a ele influência de raciocínio e clareza no falar, e que o Senhor, sobretudo, fale através dele a tua igreja que se reúne lá também. Assim eu oro em nome de Cristo, nosso resgatador. Amém. Nós vamos fazer algumas perguntas para o texto, até porque é só um único versículo, então a gente não vai desenvolver um parágrafo, alguma coisa que a gente está acostumado a fazer. A gente vai fazer algumas perguntas para o texto e vamos respondendo essas perguntas num tipo de maiêutica aí. A primeira pergunta que faremos para o texto, de caráter introdutório, é quem escreveu essa carta, quem escreveu esse versículo. E os irmãos sabem muito bem que foi Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, de quem tanto falamos, e talvez de quem menos conhecemos, se comparado com toda a grandeza e com toda a importância que ele teve para o plano de Deus de levar o evangelho a todas as pessoas, a todos os tipos de pessoas e em todos os lugares. Sem dúvida alguma, Paulo foi um dos apóstolos que mais contribuíram com a igreja após a ressurreição de Cristo. Paulo foi o que mais escreveu, Paulo foi o que mais fundou igrejas, e principalmente Paulo foi quem mais compreendeu o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo, entre todos os outros autores do Novo Testamento. Paulo foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, irmãos sabem disso. Ele era do alto escalão judaico, fiel e defensor das práticas judaicas, praticante fervoroso das tradições. Paulo também ele teve uma educação formal, o que era bastante comum para os judeus de seu tempo, principalmente para os judeus que eram nascidos fora de Jerusalém. Os que nasciam em Jerusalém, eles tinham uma formação, era muito mais comum eles terem uma formação formal, uma educação formal, mas os que nasciam fora de Jerusalém, isso era bastante incomum. Mas Paulo teve uma educação formal, mesmo nascendo fora de Jerusalém. Paulo nasceu na Cilícia, o que hoje na Turquia é a cidade de Adana, bem próximo à cidade de Adana. A cidade de Adana é uma das cidades mais conhecidas da Turquia, e a cidade que Paulo nasceu, na verdade, foi Mersin, que fica a 45 quilômetros mais ou menos de Adana, na Turquia.
Paulo foi ensinado por Gamaliel, talvez o principal dos mestres de seus dias, que era nada menos do que neto de Razaquém Hilel. Hilel era um daqueles dois principais mestres que tinham naqueles dias das escolas tradicionais judaicas. Hilel e Shammai, os irmãos já devem ter ouvido alguma coisa a esse respeito. Gamaliel era neto de Hilel e foi ele que ensinou, foi ele que formou, foi ele que instruiu toda a educação formal de Paulo. Paulo também era membro da Suprema Corte Legislativa e Judiciária, o Sinédrio, que era presidido por Gamaliel, seu professor. Bom, enfim, poderíamos falar muitas coisas sobre Paulo, e a gente veria só o quanto que a gente não conhece sobre Paulo. A gente tem visto na IBD sobre muitos pais da igreja, heróis da igreja, mártires da igreja, mas Paulo fica um pouco de lado. Paulo foi a mente mais brilhante do Novo Testamento. Paulo, sem dúvida alguma, é a mente mais inquietante, mais desafiadora que a gente teria para estudar. Mas precisamos caminhar. Então, passemos para a segunda pergunta. Quem eram os colossenses? Quem era esse povo a quem a carta é destinada, a quem o versículo é destinado? Colossos ficava no vale do Rio Lico, região também da atual Turquia, cidade que já tinha vivido seus dias de glória, com uma indústria têxtil muito grande, muito pujante. Então, mas que nesse momento aqui em que ela recebe a carta, ela está numa espécie de decadência. A indústria têxtil já não é mais vibrante, a cidade já não é mais aquilo tudo que foi no passado, mas ainda assim a cidade ainda tem uma população muito mista. Ela ficava numa rota comercial, ainda tem uma população muito mista, com judeus. Ela é formada basicamente por judeus que vieram meio que forçado e com todas as suas tradições judaicas, também por frígios, com um povo meio místico, meio esotérico assim, e também pelos colonos gregos com pelo seu tradicional gosto pela filosofia. Então era uma população mista e com muitas peculiaridades ali, com muitas tradições, uma mistura assim. Um pouco do que a gente tem aqui em Atibaia, se a gente pensar bem, a gente tem pessoas de tudo quanto é lugar aqui, um grupo bastante grande do Nordeste, mas também pessoas do Sul e do Centro-Oeste. Um pouco disso. Toda essa mistura, ela ia também para a igreja. A igreja também ela tinha esse grupo não místico, eu ia falar místico, mas não é, essa mistura de pessoas e também de culturas, de tradições. E tudo isso contribuiu para que surgisse na igreja de Colosso uma heresia bem difícil de definir. Uma heresia bem difícil de definir, porque são muitos elementos, que são muitos povos envolvidos ali. E também porque a carta de Colossenses, Paulo não fala diretamente qual é o problema. Ele vai atacando problemas. E à medida que ele vai atacando os problemas, a gente vai percebendo quais são os problemas que foram apresentados para ele. É assim, a gente identifica um inimigo que não está claro ali. É um inimigo invisível, esse é o desafio quando a gente vai estudar a carta aos Colossenses. Mas surge ali, brota uma heresia bastante séria, a ponto de ameaçar a unidade da igreja, a ponto de ameaçar até a sobrevivência da igreja. E certamente é esse o motivo que leva Epáfras, que é o pastor e fundador da igreja de Colossos, a fazer uma visita para Paulo na prisão em Roma. A igreja de Colossenses não foi fundada por Paulo, é uma das poucas igrejas do Novo Testamento, citadas no Novo Testamento, que não foram diretamente não tiveram diretamente o trabalho de Paulo ali na sua fundação. Muito provavelmente a igreja de Colossos surgiu do esforço evangelístico de Paulo, quando ele, no seu ministério em Éfeso, e talvez enviou pessoas, talvez Epáfras para lá. Epáfras é o fundador e o pastor da igreja de Colossos, e ele vai, por conta dessa heresia que está surgindo, para visitar Paulo na prisão em Roma, para saber o que faz, como é que faz com essa heresia que está surgindo e que está ameaçando a unidade e a sobrevivência da igreja. Paulo escreve essa carta provavelmente no final do ano 61 depois de Cristo, durante seu primeiro aprisionamento em Roma.
Isso nos leva à terceira pergunta. Qual era... Ele dormiu, tadinho. Qual era o tema? O que Paulo falou na carta aos Colossenses? Os pais são assim, o filho dorme e o pai não percebe, cai do colo. Se fosse eu, também teria deixado cair. A mãe nunca deixa. O que Paulo falou para os Colossenses? Qual foi a resposta que Paulo deu para Epáfras para ele tratar essa situação que surgia na igreja de Colosso? Não dá para a gente trabalhar aqui qual é o tema, o tema da carta. A gente levaria muito tempo, eu ficaria falando sozinho aqui, preciso ser breve. Mas 3 pontos precisamos destacar da mensagem de Paulo na carta aos Colossenses. Primeiro é a superioridade de Cristo a tudo, a suficiência de Cristo para tudo e a dedicação exclusiva à obra de Cristo como cabeça da igreja. Esses 3 pontos valem a pena destacar. Então, Paulo vai dizer, olha, eu sei que os judeus têm aquelas tradições, têm todo aquele legalismo judaico, mas Cristo é superior a isso, o que Cristo fez é suficiente a isso. Eu sei que tem um povo lá que é meio místico, eu sei que tem um povo que é meio esotérico e que querem atingir assim um nível espiritual mais alto, um tipo de nirvana aí, mas Cristo é superior a tudo isso e vem antes de tudo isso e está acima de tudo isso. Esses 3 pontos exigem da igreja uma dedicação constante e uma dedicação exclusiva. E uma forma de dedicação exclusiva e prática a tudo isso que Paulo apresenta na carta aos Colossenses nos leva à terceira pergunta, qual é a mensagem do verso 16 do capítulo 3. O que é que Paulo comunica para Epáfras, para a igreja de Colossos, no verso 16 do capítulo 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Esse verso começa com uma pequena frase: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. No final do ano 61, quando Paulo escreve essa carta, ainda não existia toda a literatura do Novo Testamento, ainda não tinha todo o Novo Testamento formado. Também os colossenses não tinham acompanhado de perto o ministério, a vida de Jesus, não tinham ouvido ainda, não tiveram a oportunidade de ouvir diretamente de Jesus porque não acompanharam. Então, que palavra é essa de Cristo que deve habitar nos Colossenses? E a resposta mais óbvia é a palavra que era circulada, a palavra que era transmitida oralmente pelos apóstolos, esses sim, que acompanharam de perto todo o ministério, toda a parte final da vida de Jesus, pelo menos os últimos 3 anos. Esses presenciaram, esses viram e ouviram tudo o que Jesus fez e falou. Então agora eles falam e eles também escrevem, e isso que chega aos Colossenses, essa informação que chega aos Colossenses a respeito de Jesus, é isso que deve habitar no coração deles a ponto de dominar, a ponto de controlar. Ok? Mas quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós fazemos o exercício de olhar para os evangelhos, e nós percebemos que Jesus Cristo ele disse coisas novas, claro, sabemos disso, mas ele também fez inúmeras referências ao Antigo Testamento e ele validou tudo do Antigo Testamento. Toda a vida dele foi pautada, foi regida, foi direcionada pela revelação de Deus que havia no Antigo Testamento. Por vezes que ser habitado, ser dominado, ser controlado pela palavra de Cristo equivale a ter profundo conhecimento a ponto de ser controlado por toda a Escritura. Por toda a Escritura. O que Paulo diz é que eles devem ser habitados ricamente pela palavra de Cristo. Mas podemos facilmente equivaler isso a toda a Escritura. Toda a Escritura. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Mas ensinar o quê? E aconselhar o quê? Não a quem, porque isso o texto já nos diz. Eles devem aconselhar uns aos outros. Mas o que eles devem aconselhar?
a resposta mais óbvia também. José tira uma folha, passa uma folha para lá com uma facilidade aqui para trabalho. E a resposta mais óbvia é as Escrituras. A resposta mais óbvia é as Escrituras. Ensinem, aconselhem as Escrituras uns aos outros, porque é as Escrituras que nos tornam sábios para a vida e para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas saber essa resposta não significa muito. Talvez não signifique nada, se não soubermos nada das Escrituras. E para nossa vergonha, eu já devo ter falado isso em outra oportunidade, se nós fôssemos nos comparar a um menino de 12 anos nos dias de Davi, nós saberíamos quase nada das Escrituras. Um menino de 12 anos nos dias de Davi, quando ele era apresentado para os homens da comunidade e ele fazia a sua profissão de fé, ele já tinha toda a Torá decorada, ele já tinha os 5 primeiros livros da Bíblia decorado. Os meninos mais extraordinários, aos 14 anos de idade, eles já tinham toda a escritura do Antigo Testamento decorado. Com 14 anos de idade, eles já começavam a interpretar e a discutir a interpretação da lei publicamente nos lugares abertos. Os irmãos lembram do episódio quando Jesus Cristo se pede de seus pais na festa da Páscoa em Jerusalém? Quantos anos ele tinha naquele episódio? Os irmãos lembram? 12 anos. Ele tinha 12 anos naquele episódio. E quando os pais de Jesus o encontram, onde ele está? Ele está no templo. E ele está interrogando os mestres no templo. Ele não está sendo interrogado. Ele está interrogando. Ele está ouvindo e interrogando. Outros meninos de 12 anos, não, ele não está interrogando outros meninos de 12 anos. Ele está ouvindo e interrogando no templo os doutores, os mestres da lei. Com 12 anos, Jesus Cristo já fazia isso. Para nossa vergonha, muitas vezes nós não sabemos responder às perguntas que nossos filhos nos fazem com 5 aninhos de idade. E mesmo já tendo a Escritura por décadas, mesmo já sendo cristão por mais de década. Por que aconselhar? É a quinta pergunta. Se os irmãos estão acompanhando, esta é a quinta pergunta. Por que aconselhar? Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Primeiro, porque não existe cristianismo individual. Então nós devemos aconselhar. Não existe cristianismo individual. Ser cristão é não cuidar somente dos próprios interesses. Ser cristão é discernir o corpo, como nós repetidas vezes fazemos na ceia, e agora 2 vezes por mês, se os irmãos observaram. O corpo que é, antes de qualquer coisa, plural. O corpo de Cristo, ele é plural. É o Pai que é nosso. Foi assim que Jesus Cristo nos ensinou a orar. O Pai que é nosso. O pão que é nosso. O livramento, não para mim, o livramento para nós. Então o corpo de Cristo, ele é plural, não existe cristianismo individual, por isso nós devemos nos aconselhar uns aos outros. E aconselhar ao próximo é a viver em conformidade com as Escrituras. E à medida que todo o corpo procura viver em conformidade com as Escrituras, todo o corpo é habitado pelo Santo Espírito. A habitação do Santo Espírito não é individual. Eu tenho a sensação que temos isso lá no inconsciente, que o Espírito Santo nos habita individualmente, como se isso fosse possível. A habitação do Santo Espírito, ela é coletiva. À medida que alguém oferece a vida a Cristo, ele passa a fazer parte da igreja de Cristo, e por fazer parte da igreja de Cristo, ele tem o Santo Espírito. Não existe um crente isolado com o Santo Espírito só para ele domestificado. A habitação do Santo Espírito, ela é coletiva. Por isso também devemos aconselhar. Segundo motivo que devemos aconselhar é que o aconselhar é uma expressão de amor. Aconselhar é cuidar do próximo, é socorrer o próximo, é abrir caminhos até o próximo para que o próximo venha até nós quando nós precisarmos de socorro. Aconselhamento é isso também. Um terceiro motivo para aconselhar é a suficiência das Escrituras. A Bíblia tem todas as respostas, sim. Sim, a Bíblia tem todas as respostas. Tudo o que uma pessoa precisa saber para levar uma vida de devoção e adoração a Deus, ela encontra nas Escrituras.
ela não precisa de nenhum outro tipo de conhecimento místico, esotérico, nada disso. As Escrituras são suficientes, Cristo é suficiente. As Escrituras nos ensinam, nos exortam, nos corrigem, nos repreende e nos educa na justiça. Ok? As Escrituras são suficientes para tratar todos os nossos problemas não orgânicos. Todas as nossas questões, todas, sem exceção, relacionadas ao pecado, derivadas do pecado, desdobramentos de pecado, provocadas por pecado, todas as nossas questões não orgânicas, a Bíblia é suficiente para lidar e tratar e solucionar todas elas. Ao nos aconselharmos biblicamente e mutuamente, de maneira coletiva, estamos buscando desfrutar como igreja do máximo bem-estar possível, debaixo da autoridade de Deus e para a glória de Deus. Isso é aconselhar. Esses são os motivos por que devemos nos aconselhar mutuamente. Estou quase terminando já. Falei para os irmãos que seria bem breve. Eu quero fazer também uma aplicação prática antes de fazermos a última parte do verso, que é cantando hinos, salmos e cânticos espirituais, e vamos fazer isso na prática. Queria deixar uma aplicação para os irmãos, que é: leia as Escrituras. Leiam as Escrituras, leiamos as Escrituras. O processo de mudança, de transformação, de santificação só é possível com informação. Então, quanto mais informação das Escrituras nós tivermos, mais certezas teremos de sua importância e de que ela é capaz de nos transformar à semelhança de Cristo. Quanto mais certeza, mais fé teremos, e quanto mais fé tivermos, mais fácil será viver o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça. Portanto, leia mesmo que não entenda nada. Leia como literatura, leia com atenção, leia constantemente. Leia porque é a palavra de Deus. Sem conhecimento das Escrituras, ninguém é controlado por ela. Sem as Escrituras não existe aconselhamento bíblico. Sem aconselhamento bíblico mútuo, cada um por si, e quem tiver unha maior que suba na parede. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então esse é o nosso desafio: estudar, ler as Escrituras, ser habitado ricamente pelas Escrituras. Depois disso, aconselhar uns aos outros, não viver um cristianismo isolado, não viver um cristianismo individual. Você cuida muito da minha vida. Não deveria existir esse tipo de expressão no nosso meio. Deveria ser natural que nós cuidássemos da vida um do outro. Cuidar da vida um do outro não querendo dizer fofocar ou falar mal, esse tipo de coisa. Quando eu falo cuidar da vida um do outro, é cuidar mesmo. Ok? A última parte do verso nós vamos fazer cantando com louvor. O pessoal da música já pode vir aqui. Foi rápido como locutor de corrida de cavalo. A última parte do texto, cantando hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais, nós vamos fazer aqui. Eu tinha pensado, vou falar das nossas músicas que cantamos, que são muito espirituais, as infinitas repetições, que com certeza contribuem para uma musicalidade, as nossas letras, que são muito ricas, oeira, papapaueira, oeira, papapapá. Mas melhor a gente fazer isso cantando. Melhor a gente cantar e fazer na prática o que a última parte do verso nos manda fazer. Ok? Amém.